Olá, boa noite. Então vamos lá ao nosso 8º dia de meditação, trazendo todo dia um pouquinho, da palavra do Senhor, um pouquinho do que Ele tem para nós, nessa noite. E hoje refletindo então com o tema O Alto Preço da Desobediência. Está lá baseado na história que está lá em Gênesis 3, dos versículos 14 a 19. Mas para introduzir um pouquinho esse assunto da desobediência, a autora então aqui dos devocionais traz uma historinha a respeito de uma bibliotecária que trabalhava numa instituição de caridade, então ganhava um salário muito pequenininho. Mas ela lidava diariamente com doações muito grandes. E ela começou com o tempo a tirar uma pequena parcelinha de cada doação que chegava ali. Isso não fazia mal para ninguém, a instituição ia bem, ninguém conferia as contas da instituição, e ela cada vez mais foi tirando mais e mais e mais, sempre com aquela sensação de que ninguém nunca vai saber. Até que se trocou, depois de muitos anos, o supervisor daquela instituição. E ao revisar as contas e tudo mais, e ver a situação que a instituição estava naquele momento, ela é descoberta, E aí ela se vê diante da situação, de ter que decidir, e agora eu devolvo, ou eu vou ser presa, e pagar por aquilo que eu fiz, sofrer as consequências daquilo. E esse ato de desobediência, e de lembrar que as coisas têm consequências, as nossas atitudes, decisões têm consequências. Isso veio lá desde o jardim, quando Eva então cai ali na conversa da serpente, de Satanás ali, naquela ilusão de que não haveria consequências, para aquela escolha dela, que muito pelo contrário, seria muito melhor para ela. E depois Eva experimenta, que havia consequências sim, e além das consequências para ela, de dores no parto, da terra produzir pragas, de Adão ter que ele tirar o sustento da terra com o trabalho dele, o castigo para a serpente também de rastejar sobre o ventre, O pior deles, a consequência pior disso tudo foi a separação de Deus, Então eles tinham um relacionamento íntimo com Deus ali, diário, de estar ali com Deus todos os dias, e isso é perdido, Então a gente precisa lembrar, que assim como com Eva aconteceu, com essa historinha da bibliotecária, daqui da nossa história, Satanás até hoje ele tenta nos mostrar que o pecado não tem consequência, que a nossa desobediência a Deus não traz consequências, mas traz. Algumas consequências vão aparecer lá na frente, igual da historinha ali que a gente viu, que lá na frente as coisas apareceram, mas muitas consequências começam a aparecer imediatamente, assim como foi com Eva. E mesmo na história aqui dessa bibliotecária, será que ela não ficava, incomodada com aquilo que ela estava fazendo, A gente, quando tem Jesus no coração, tem o Espírito Santo ali nos incomodando, nos mostrando, E por mais que a consequência ali, às vezes, da nossa desobediência, do nosso pecado, ela venha parecer que é a longo prazo, a gente sente o incômodo, e o arrependimento ali. Então, que a gente se lembre disso, Existe um preço, para quando a gente desobedece, quando a gente vai contra a vontade de Deus, Como eu já falei esses dias, até quando às vezes a gente se cala, a gente não faz alguma coisa quando deveria fazer, quando deveria falar, se posicionar, isso também traz consequências.
Deus planejou pra gente, né, uma vida saudável, física, emocional e espiritualmente falando. Mas o pecado trouxe consequências desde lá do jardim, né? Mas ele nos oferece, né, uma vida com ele, em que pelo sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados. Vamos continuar pecando, falhando? Sim, né? Porque somos pecadores enquanto estivermos aqui e não com ele lá no céu. Isso vai continuar acontecendo. Mas a gente ganha uma ajuda de Deus aí nessa luta diária, né? Para nos fortalecer. E como eu venho dizendo, quanto mais a gente busca pela palavra dele, quanto mais a gente conversa com ele em oração, né, mais próximos a gente vai ficando dele, mais a gente vai se enchendo dele e o Espírito Santo vai nos incomodando para que a gente mude as nossas atitudes, né? Então que você reflita sobre isso, né, nessa noite. Se você às vezes tem pago um alto preço por alguma coisa, alguma atitude, né, entregue isso nas mãos de Deus, confesse. A gente falou sobre isso, né? Sobre parar de se esconder de Deus, né? Nós falamos sobre isso essa semana, né? Na quinta-feira, né? Então, parar com o esconde-esconde, né? E chegar diante de Deus e falar, porque Ele já sabe de todas as coisas, não é mesmo? Então, vamos orar para que Deus nos ajude, né? Nessa difícil tarefa de obedecer, né? De lutar contra os nossos desejos, né, de lutar contra as nossas vontades, contra aquilo que vem da nossa carne, do nosso eu aí, né, e fazer a vontade dele. Vamos lá? Senhor, obrigada, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra, Pai, e conversarmos mais um pouco com o Senhor, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a lembrar, ó Deus, sempre que estivermos diante de uma situação, diante de uma decisão em que a gente precisa escolher, tentar ser como o Senhor é, como agrada ao Senhor, e aquilo que te desagrada, que a gente tome sempre a melhor decisão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça os nossos passos, que o Senhor fortaleça a nossa mente, que o Senhor nos ajude, Pai, em todo o tempo. Nós sabemos que se depender só de nós, nós não faremos boas escolhas. Mas com a Tua graça, com a Tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo nos orientando, nos dando direção, nos incomodando, quando estamos seguindo para um caminho que não agrada ao Senhor, é assim que nós conseguimos ir vencendo a cada dia. Então, que o Senhor nos ajude a refletir, olhar para dentro de cada um de nós e ver, né, se existe algo em que a gente precisa parar de se esconder, né, e arcar às vezes com as consequências, sim, mas com a Sua ajuda. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje a cada dia, para que a gente prossiga, né, nessa busca de mais do Senhor, de agradar ao Senhor a cada dia, Pai. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso por nós, porque um dia Jesus morreu ali na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, nos purificar, nos regenerar. Que o Senhor perdoe, Deus, as nossas falhas e nos ajude a cada dia buscarmos ser mais parecidos com o Senhor, com aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua noite. Boa noite aí. Obrigado para quem está aí ao vivo, passou por aqui para refletir um pouquinho com a gente. Que Deus então te abençoe a sua noite, te dê uma boa noite de descanso. E para quem está aí no canal Café com Bíblia, um ótimo Café com Bíblia aí para você. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.